Irmãos em Cristo, a paz do Senhor, mais uma vez aqui estamos juntos para meditarmos naquela que é a nossa importante ferramenta de estudos, a Escola Bíblica Dominical. E nessa oportunidade estaremos, ou melhor, iremos estudar a lição de número 3, cujo tema é o batismo no Espírito Santo, ok? Lição de número 3, o batismo no Espírito Santo. O texto áureo está em Atos capítulo 1, versículo de número 5, porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias, ok? Este é o nosso texto áureo que está em Atos, capítulo 1, versículo de número 5. A nossa verdade prática diz o seguinte: ser batizado no Espírito Santo é uma experiência espiritual perfeitamente distinta de nossa conversão. E para nós, essa é uma verdade apresentada nas Escrituras, ok? Então, a verdade prática aqui, ela está propondo a ideia de que a experiência, né, do batismo com o Espírito Santo, ela é distinta de nossa conversão, ok? Então, é importante, e no decorrer de nossa lição, iremos observar com mais tempo aquilo que está sendo proposto em nossa verdade prática. A leitura bíblica em classe está em Atos, capítulo 2, versículo 1 ao 13, ok? A leitura bíblica em classe está em Atos, capítulo 2, versículo 1 ao 13. O nosso objetivo geral é o seguinte: conscientizar a respeito do batismo no Espírito Santo como uma verdade revelada nas Escrituras. Objetivos específicos. Primeiro, conceituar o batismo no Espírito Santo. Segundo, mostrar o propósito do batismo no Espírito Santo. E terceiro, destacar o recebimento do batismo no Espírito Santo, ok? Então, nesta lição, como já está sendo colocado, não é? Iremos pensar um pouquinho, meditar um pouquinho sobre esta doutrina pentecostal, doutrina bíblica, que nos fala a respeito do batismo no Espírito Santo, ok? Então, nós vamos tratar este importante tema aqui nesta abordagem que faremos daquela que é a terceira lição de nossa Escola Bíblica Dominical do primeiro trimestre do ano de 2021, ok? É certo que existem inúmeras coisas que poderíamos estar observando, né, e precisaríamos de mais tempo para pensar. Todavia, nossa intenção é trazer luz sobre essa doutrina, ok? E propor aos irmãos que não fique apenas aqui com a nossa Escola Bíblica Dominical. Os irmãos podem se aprofundar mais, estudar mais, com certeza será enriquecedor e muito construtivo para o conhecimento teológico e para também a edificação espiritual dos irmãos em Cristo, ok? Em nossa introdução, o autor diz assim: o pentecostalismo é uma reação contra uma estrutura formal e exageradamente intelectualizada do pensamento cristão. Então ele está falando aqui sobre o pentecostalismo. É lógico que nós, assembleianos, estamos inseridos dentro desta expressão colocada pelo autor como pentecostalismo, ou seja, nós somos pentecostais. E ele diz o seguinte: o pentecostalismo
é uma reação contra uma estrutura formal, né? Uma estrutura formalizada, né? E exageradamente intelectualizada do pensamento cristão. Então nós temos aqui a ideia de uma estrutura formal e intelectualizada, ok? De forma exagerada. E ele propõe para nós aqui, o autor, que o pentecostalismo ele vai reagir a esta estrutura formal e intelectualizada. Eu coloquei aqui, né, como observação no meu estudo, a ideia do exageradamente intelectualizada propõe uma alta devoção a esforços humanos e enciclopedistas que exclui a participação do Espírito Santo no entendimento e aplicação das Sagradas Escrituras em vidas humanas, ok? Então, o que eu estou querendo propor aqui naquilo que eu escrevi aqui, certo? Que esta expressão colocada pelo autor, exageradamente intelectualizada, ela foge do seu equilíbrio, no sentido de observação das doutrinas da palavra de Deus e também no sentido de dependência do Espírito, não é? Então, essa ideia do superintelectualismo, do superformalismo, vai ser uma vertente onde se apoia mais em conhecimentos humanos, em esforços humanos, deixando de lado a possibilidade principal, né, e fundamental do Espírito Santo agir em nosso intelecto em prol das observações das Sagradas Escrituras. Então, o pentecostalismo ele vai reagir ao formalismo, ao intelectualismo exagerado, ok? O pentecostalismo ele propõe uma teologia onde o Espírito Santo tem liberdade para interagir, onde o Espírito Santo tem liberdade para trabalhar em nós em prol do reino. Ok? Então, o pentecostalismo tem como proposta, ok? Romper, reagir, certo? Com esta ação exagerada de intelectualismo, ok? E formalismo, certo? Então, nós como crentes pentecostais estaremos apontando para esta importante junção com o Espírito Santo e dependência do Espírito Santo em nós, em prol do reino de Deus, ok? No tópico 1, o autor diz assim: o que significa batismo no Espírito Santo? E eu pergunto a você, meu querido irmão, na sua mente, o que significa batismo no Espírito Santo? O que seria batismo no Espírito Santo? Nós, como já disse, crentes assembleianos, pentecostais, acreditamos e temos esta importante doutrina na nossa declaração de fé, o batismo no Espírito Santo. Mas, afinal de contas, o que é batismo no Espírito Santo? O que significa batismo no Espírito Santo? E é isso que nós iremos ver naquele que é o primeiro tópico de nossa lição. O autor diz assim: o Novo Testamento nos ensina que a salvação é uma coisa e o batismo no Espírito Santo é outra. Ou seja, batismo no Espírito Santo é uma coisa e a salvação é outra coisa. E eu coloquei, no decorrer da lição, tentaremos trazer luz a este posicionamento. Existe aí uma coisinha que nós precisamos compreender. Salvação e batismo no Espírito Santo. São duas situações que precisam ser compreendidas por nós, ok? Para que não venhamos fazer aí uma confusão. Certo, irmãos? No subtópico 1 do ponto 1, o autor propõe o fenômeno do Pentecostes. E nós temos aí os versículos 2 a 4 de Atos 2, não é? O autor diz:
João Batista anuncia que Jesus é o que batiza no Espírito Santo. Mateus capítulo 3, versículo 11. Não é? O profeta João Batista ele faz esse anúncio em Mateus capítulo 3, versículo 11, onde ele assevera que Jesus é o que batiza no Espírito Santo. O autor ainda coloca para nós: ser batizado no Espírito Santo é identificado como receber poder do alto e a promessa de Deus Pai, né? No caso de Jesus, de meu Pai. Isso está em Lucas capítulo 24, versículo 49. Percebam que em Lucas capítulo 24, versículo 49, a Bíblia diz o seguinte: se você estiver com a sua Bíblia em mãos, dê uma olhadinha em Lucas capítulo 24, versículo de número 49, onde a Bíblia diz, Jesus dizendo aos discípulos: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Até que do alto, não é? Do alto. É interessante isto. Um poder que não vem de baixo, vem do alto, não é? Ele vem do alto onde está Deus, e não de baixo onde estão os homens. Vejamos uma comparação com o que está em Atos 2 e 2. Em Atos capítulo 2, versículo 2 diz: veio do céu, não é? É o que diz Atos capítulo 2, versículo de número 2, onde passo a ler. E de repente veio do céu como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados. Veio do céu, ou seja, veio do alto, veio de Deus. O batismo do Espírito Santo é algo que vem de cima para baixo. É algo que vem de Deus para o homem. Ok, gente? Uma coisa importante para observarmos também, aí, nesse subtópico 1 do tópico 1, em outras partes do Novo Testamento, indica uma vida na plenitude e no fervor do Espírito. Atos, capítulo 4, versículos 8 e 31. Então, ser batizado no Espírito Santo, neste primeiro instante, significa ser, não é? Ser cheio do Espírito. Viver uma vida plenamente dominada, orientada, direcionada pelo Espírito. Paulo, ele propõe, não é? Aos irmãos que estão na Galácia, aos Gálatas, ele diz assim: andai em Espírito, não é? Então, ser batizado no Espírito é ser cheio do Espírito, ao ponto de andar em Espírito, ser direcionado pelo Espírito, permitir que todas as nossas emoções, os nossos desejos, os nossos sentimentos, não é? Os nossos sentidos, sejam direcionados pelo Espírito, dominados pelo Espírito. Isto é ser cheio do Espírito. Isso é viver uma vida plenamente dominada pelo Espírito. É basicamente isto que ocorre no ato do batismo no Espírito Santo. Ok, irmãos? Então, nós iremos dar continuidade a esta reflexão, crendo e assimilando em um primeiro instante que o batismo no Espírito consiste em ser cheio do Espírito, viver plenamente dominado pelo Espírito. Esta é a proposta do batismo no Espírito Santo, ok? No subtópico 2 do tópico 1, o autor coloca o seguinte: duas bênçãos distintas. Primeira coisa que o autor coloca para nós: quem nasceu de novo
tem o Espírito Santo. João capítulo 3, versículos 5 ao 8. Irmãos, nós precisamos entender o seguinte: todo aquele que já participou do novo nascimento, que se arrependeu dos seus pecados, que reconheceu a Jesus como seu único e suficiente Salvador, ele tem o Espírito Santo em si. O Espírito Santo já reside nele, ok? Então, quem nasceu de novo tem o Espírito Santo. É isso que nos afirma aqui o autor, João capítulo 3, versículos 5 ao 8. O Espírito habita em todos os crentes em Jesus, sejam eles pentecostais ou não. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6. É uma coisa interessante isto. Nós precisamos assimilar isto, nós pentecostais, que o Espírito Santo ele reside em todos os crentes, todos aqueles que se arrependeram dos seus pecados, todos aqueles que têm Jesus como seu único e suficiente Salvador, todos aqueles que proclamam que Jesus é Senhor, que a salvação em Cristo é suficiente para a sua salvação, todos que receberam a Cristo têm o Espírito Santo residindo em si. O Espírito Santo mora em si. Eu até coloquei aqui uma interpretação que, infelizmente, muitos pentecostais não entendem e até mesmo ignoram. Eu, nessa caminhada de fé, não é? Graças a Deus, eu cresci numa família evangélica e nunca, né, me desviei dos caminhos do Senhor, sempre estive ali, servindo a Deus, amando a Deus, não é? No serviço cristão e assim por diante. E já vi inúmeros cristãos que se identificam como pentecostais cometerem o equívoco de pensar que somente os pentecostais são, né, moradas ou templos do Espírito Santo. Não, irmãos. No ato de conversão, todo aquele que recebe a Cristo passa a ter o Espírito morando em si. Ok, irmãos? Certo? Então, todo aquele que proclama a Cristo como Salvador e Senhor de sua vida tem o Espírito Santo morando em si, né? Volto a dizer o que o autor colocou para nós. O Espírito habita em todos os crentes em Jesus, sejam eles pentecostais ou não, seja pentecostal ou não, todo aquele que recebe a Cristo como seu Salvador passa a ser morada do Espírito Santo, ok? O autor ainda nos diz, nesse subtópico 2 do tópico 1, a experiência de ser batizado no Espírito Santo é distinta da experiência da conversão, porque os discípulos já tinham a vida eterna e o Espírito mesmo antes do dia, de Pentecoste, ok? Então, olha só. Antes do acontecimento do batismo no Espírito Santo em Atos 2, os discípulos de Jesus já tinham a vida eterna e já tinham o Espírito Santo. Importante observarmos isto. Vejamos o que nos diz a palavra do Senhor em Lucas, capítulo de número 10, versículo de número 20, queridos irmãos. Olha o que nos diz a palavra em Lucas capítulo 10, versículo de número 20. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos, alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito nos céus. Jesus está dizendo aqui para os discípulos, olha, vocês têm que ficar alegre, porque o nome de vocês já está escrito no céu. Jesus não proclama aqui uma frase para o futuro, né? Nós não temos isso aqui, certo, irmãos? Nós não temos uma frase, uma construção de frase apontando para o futuro necessariamente, não é? Jesus não diz aqui, não é? Alegrai-vos antes por estar... Jesus não diz aqui, alegrai-vos antes
pelo nome de vocês um dia estar escrito nos céus, né? Não, Jesus não diz isso. Jesus diz o seguinte, ó: alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito no céu. Já está escrito. E quando Jesus faz essa citação, cita esta palavra aos seus discípulos, né? E por estar, logicamente, aqui em Lucas capítulo 10, versículo 20, é um acontecimento que é bem antes de Atos 2. Então, antes de Atos 2, os discípulos já tinham o nome escrito nos céus. Importante isso, né? Em João capítulo 20, vamos dar uma olhadinha também aqui na palavra, não é? João capítulo 20, versículo 22. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Ou seja, os discípulos de Jesus receberam o Espírito Santo, né? E volto a dizer, João capítulo 20, assim como Lucas capítulo 10, são textos bíblicos do Evangelho que ocorrem, né? Ou melhor, são acontecimentos que ocorrem antes de Atos 2. Então, em Atos 2, os discípulos de Jesus já tinham um nome escrito nos céus e os discípulos de Jesus já haviam recebido o Espírito Santo, ok? Então, existe esta distinção entre estes dois acontecimentos, não é, possíveis na vida de um cristão. Aliás, que são possíveis e verdadeiros na vida de um cristão. O caso da conversão é uma coisa e o batismo com o Espírito Santo é outra coisa. Certo, irmãos? Então percebam que quando os discípulos de Jesus recebem o batismo no Espírito Santo, eles já são convertidos, ok? Já são convertidos, já têm Cristo como seu Senhor. O nome deles já está escrito no livro, já está escrito nos céus, e eles já têm o Espírito Santo. Ok? Isto prova para nós que há uma distinção entre o ato de conversão e o batismo no Espírito Santo. Ok? O autor ainda diz para nós, no subtópico 2 do tópico 1, a bênção de ser batizado no Espírito Santo é distinta da conversão. E aí nós temos o texto de Atos, capítulo 8, versículo 12 ao 17. Não é? E o que nós temos ali? Com a pregação de Filipe, as pessoas em Samaria receberam a palavra e creram em Jesus. Filipe ministrou a palavra em Samaria, as pessoas em Samaria receberam esta palavra, creram em Jesus. Sendo assim, estavam na condição de salvos. Aqueles que ali estão, que recebem o Evangelho por intermédio do ministério de Filipe, eles creem, e ao crer, eles são salvos, ok? Todavia, não é? Pedro e João descem de Jerusalém para Samaria com o propósito de que os novos crentes recebessem o batismo no Espírito Santo. Eles já tinham crido, receberam o Evangelho, já passaram pelo processo de conversão, já eram morada do Espírito Santo. Agora eles iriam receber o batismo no Espírito Santo. Com isso, o autor propõe para nós aqui em nossa lição que a conversão é uma situação e o batismo no Espírito Santo é outra situação. Mas também não podemos de forma alguma fazer algumas confusões. Não podemos dizer que a pessoa passa a ser morada do Espírito Santo no ato do batismo. Não, não. A pessoa passa a ser morada do Espírito Santo, passa a ter o seu nome escrito nos céus, no ato de conversão, quando recebe a Cristo como Salvador. Agora, o batismo no Espírito Santo é outra situação, é outra coisa, ok? Nós vamos tentar aqui no decorrer de nossa ministração, na ministração dessa aula, tentar trazer luz a este conceito, batismo no Espírito Santo. No tópico 3, né, aliás, no subtópico 3 do tópico 1, temos aqui conceito teológico.
Ser batizado no Espírito Santo inicia o crente no serviço e não na salvação. Olha só que importante, né? Isso significa ser revestido do poder do alto e diz respeito à capacitação dos crentes em Jesus para a expansão do evangelho e edificação espiritual. Então, o batismo no Espírito Santo, ele trabalha com a ideia do serviço, não é? É o início do serviço cristão no reino, ok? O crente no serviço e não na salvação, porque isso, o ato da salvação já acontece no ato de conversão, ok? Nós não somos batizados no Espírito Santo para a salvação, porque a salvação, ela é obra suficiente, ela é resultado suficiente do sacrifício de Cristo na cruz. Então, quando passamos pelo processo de conversão, ali já é suficiente para a nossa salvação. Uma conversão onde reconhecemos o sacrifício de Jesus como suficiente para a nossa salvação, ok? O autor ainda diz: cremos e ensinamos que tal experiência, ou seja, o batismo no Espírito Santo, Deus disponibilizou para todos os crentes, homens e mulheres, jovens e idosos, escravos e livres. Atos capítulo 2, versículo 18. Em todos os lugares e em todas as épocas. Atos capítulo 2, versículo 38 e 39. Cremos na atualidade, isso aqui já são palavras minhas, cremos na atualidade desta ação do Espírito Santo. Irmãos, uma coisa importante que nós precisamos entender aqui é que o conceito teológico de batismo no Espírito Santo, ele vai trabalhar a questão aí do serviço cristão. O batismo no Espírito Santo é uma ação poderosa de Deus em nós para que possamos com eficiência, com eficácia, com habilidade, não é? De forma poderosa, realizarmos o serviço cristão, ok? Realizarmos a obra de Deus. Esta é a interpretação do porquê, ou do conceito, melhor dizendo, de batismo no Espírito Santo. Um revestimento, uma ação poderosa do Espírito Santo em nós, para que possamos realizar a obra do Senhor com eficiência, ok? Com eficiência. Agora precisamos também compreender que esta ação do Espírito Santo em Atos capítulo 2, no batismo do Espírito Santo, não é? Ela é disponível, ela está à disposição da igreja e de todos aqueles que recebem a Cristo nos dias atuais. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor em Atos, capítulo de número 2, irmãos, e versículo de número 39. Olha só. Porque a promessa, que promessa? A promessa feita em Atos capítulo 1, versículo 8, que, não é, eles receberiam, não é? Eles receberiam a virtude do Espírito Santo. E isso vai acontecer em Atos capítulo 2, verso 4. Olha só o que diz Atos 2 e 39. Porque a promessa de Atos 1 e 8, cumprida em Atos 2 e 4, vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Você é um chamado? Você foi chamado por Deus para a salvação? Você foi chamado por Deus para o reino? Você possui os dons e as habilidades? Então essa manifestação poderosa, esse revestimento poderoso que nos capacita para realizarmos a obra de Deus com eficácia, é para nós, para os dias de hoje, para este tempo. Amém, irmãos? Então, nós cremos que o Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo, está aí dentro de uma atualidade, é para os dias de hoje. Amém, irmãos? Vamos ao tópico de número 2 de nossa lição.
o propósito do batismo no Espírito Santo. O propósito do batismo no Espírito Santo. É necessário saber qual o propósito desse batismo, qual o propósito do batismo no Espírito Santo. Subtópico 1 do tópico 2, finalidade. O autor diz: o propósito central é a capacitação do Espírito para o serviço. Como eu disse aos irmãos, o batismo no Espírito Santo nos capacita a realizarmos o serviço para Deus, o serviço cristão, não é? O serviço cristão com poder, com eficácia, ok? Com eficácia, onde resultados extraordinários ocorrerão e assim para adiante, ok? E o autor coloca vida santa e serviço eficaz. Serviço eficaz. Ele também coloca a santificação simbolizada pelas línguas de fogo, né? As línguas de fogo que veio e pousou sobre cada um deles, não é? Aquelas línguas de fogo propõem aí, não é? Um símbolo da santificação. Línguas como que de fogo veio sobre eles, que já é diferente daquilo que chamamos de outras línguas, não é? Língua como de fogo aqui são semelhantes a línguas como que de fogo que veio sobre eles, que é um símbolo que aponta para a santidade, ok? O autor coloca também o revestimento pleno do poder de Deus, né? É um crente que será revestido, dominado pelo poder de Deus, e ao ser dominado pelo poder de Deus, ele frutificará com excelência para a glória de Deus. O autor coloca também aqui a proclamação ou testemunho de Cristo, ok? Olha a finalidade, eu acho extraordinária essa questão da finalidade que o autor propõe aqui, e eu até coloquei, né, escrevi aqui um ponto de vista. Em minha simples opinião, a maior evidência de uma vida plena do Espírito Santo está na disposição em anunciar o Evangelho, ser uma testemunha, não é? E nós temos esta proposta aqui, bem intensificada para nós, em Atos capítulo 1, versículo 8. Olha o que diz Atos capítulo 1, versículo de número 8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Olha, vocês irão receber a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Vocês receberão virtude, essa virtude virão sobre vós. É o que Jesus está dizendo aqui antes da ascensão, não é? E ele diz, ó, e ser-me-eis testemunhas. Ou seja, vocês receberão esta virtude que há de vir sobre vós, para quê? Para ser testemunha. Testemunha, anunciar o Evangelho, compartilhar o Evangelho, ser sal, ser luz do mundo. Gente do céu, esta é uma finalidade importantíssima do batismo no Espírito Santo, ser testemunha com eficácia. Ok, irmãos? Certo? Vamos em frente. Aqui no subtópico 2 do tópico 2, a capacitação do Espírito. O autor diz, isto é, revelação dos mistérios de Deus. Ao ser batizado no Espírito Santo, eu recebo uma capacitação, e esta capacitação fará com que eu possa receber revelação dos mistérios de Deus. Efésios capítulo 3, versículo 5. Poder para testemunhar de Jesus. Atos capítulo 1, versículo 8. Profetizar. Atos capítulo 11, versículo 28. Realizar milagres. Romanos capítulo 15, versículo 19. E eu coloquei aqui, devemos considerar que todas estas ações estão vinculadas ao serviço no reino, ok? Então, revelação de mistérios, poder para testemunhar,
profetizar, realização de milagres, são serviços cujo propósito é a edificação do reino, é abençoar vidas, é glorificar o nome do Senhor. Tudo isto é serviço, ok, gente? Então, o batismo no Espírito Santo nos capacita para o servir, o serviço, servir com serviço, com excelência, ok? Subtópico 3, do tópico 2, uma necessidade real e atual. Diz o autor, todos os crentes devem buscar essa promessa para a sua edificação e crescimento espiritual. Todos nós, irmãos em Cristo, todos nós devemos buscar esta promessa, o batismo no Espírito Santo, para que possamos servir no reino com excelência. Diz o autor, mas é necessário arrependimento sincero, fé nas promessas do batismo no Espírito, oração e paciência. Atos capítulo 2, versículos 38 a 39, Lucas capítulo 11, versículo 9 ao 13. E aí eu coloquei aqui uma promessa para os dias de hoje que deve ser buscada em constante oração. São promessas que devemos buscar, são promessas que devemos investir tempo em oração, em perseverar constantemente em oração, para que possamos receber o batismo no Espírito Santo e assim podermos ser testemunhas eficazes que anunciam o Evangelho de uma forma eficaz, poderosa, maravilhosa, gloriosa. Ok, irmãos? Sigamos em frente. Tópico 3. Tópico 3. O recebimento e a evidência do batismo no Espírito Santo. Vejamos aqui. Subtópico 1 do tópico 3. As outras línguas. As outras línguas. Vamos ver aqui a questão das línguas como evidência inicial. Como evidência inicial do batismo no Espírito Santo. O autor coloca para nós, note que a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus acrescenta, mas somente a evidência inicial, pois há a evidência contínua da presença especial do Espírito Santo como o fruto do Espírito, Gálatas capítulo 5, versículo 22, e a manifestação dos dons, 1 Coríntios 14, 1. Irmãos, uma coisa importante que nós precisamos entender aqui, que as línguas, não é? Línguas é uma evidência inicial. Ou seja, a evidência inicial do batismo no Espírito Santo são as línguas. Isso fica claro para nós em Atos, não é? Capítulo de número 2, versículo 4, que diz aqui, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então é uma evidência inicial. Só que o autor coloca para nós aqui a declaração de fé das Assembleias de Deus, que nos fala sobre evidências contínuas, ok? Então a evidência inicial são as línguas, mas também nesse contexto existem as evidências contínuas, e as evidências contínuas o autor coloca para nós o fruto do Espírito, Gálatas 5, 22, e a manifestação dos dons, 1 Coríntios 14, 1. Irmãos, eu fico preocupado porque muitos que se dizem ser batizados no Espírito Santo ficam apenas na evidência inicial, só falam em línguas. Você não vê na vida desse irmão, deste servo do Senhor, não é? As evidências contínuas, por exemplo, fruto do Espírito, os dons espirituais. Nós não podemos, irmãos,
ficarmos apenas na evidência inicial, que é importante, é relevante, é um sinal de que a pessoa foi batizada no Espírito Santo. Por exemplo, todavia, melhor dizendo, né? Nós precisamos entender que existem as evidências contínuas, né? Nós precisamos ir para além da evidência inicial e abraçarmos também as evidências contínuas de uma vida batizada no Espírito Santo. Ok, irmãos? Certo? Então, o falar em línguas é uma evidência inicial. E esta evidência inicial, ela está presente também, não é? Lá em Atos, capítulo de número 10, na casa de Cornélio. Capítulo de número 10, versículos 44 ao 47. Ali, na casa de Cornélio, eles falaram em outras línguas, não é? Outras línguas foram anunciadas em Atos, capítulo 10, versículo 44 ao 47, ok? Então, as línguas, não é? E que nós temos aqui em Atos, capítulo 2, versículo 4, a expressão outras línguas, não é? E depois em Atos, capítulo de número 10, lá na casa de Cornélio, vejamos aqui rapidamente, nós temos aqui, não é? Porque os ouviam falar em línguas. Em línguas. Atos capítulo 10, versículo de número 46. Falar em línguas. Então, o falar em línguas é uma evidência inicial do batismo no Espírito Santo. Ok? Todavia, o batismo no Espírito Santo possui também as evidências contínuas, a saber, fruto do Espírito e dons espirituais. Não podemos ficar apenas na evidência inicial, ok? Existe sim, e é importante, é relevante a evidência inicial, mas precisamos também das evidências contínuas daquele que recebeu o batismo no Espírito Santo, ok? No tópico 2 do subtópico 3, função das línguas, diz o autor, esse dom, sem dúvida, é muito útil para a oração, as devoções pessoais e o desenvolvimento de nossa sensibilidade ao Espírito. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 2. Não podemos, de forma alguma, utilizar esse dom para prestígio pessoal. Falar em línguas apenas para passar para aqueles que estão ao meu redor que eu sou uma pessoa hiperespiritual. Não. Mas eu devo utilizar esse dom para minha edificação. Não é? Em uma atividade de oração, por que não falar em línguas? Em uma atividade de devoção a Deus, para a ampliação desta sensibilidade espiritual, por que não falar em línguas? Não é? Já que o dom de línguas tem também essa função de edificação de si mesmo. Ok? Vejamos o que nos diz, não é? A primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 2, é um texto que eu mencionei aqui para os irmãos, e eu acredito seria importante para lermos. Olha só o que diz aqui, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 2, porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistério. Versículo 4, o que fala língua estranha edifica-se a si mesmo, ele edifica-se a si mesmo. Existe uma edificação espiritual, não é? No ato de falar em línguas estranhas, ok? Então, muitas das vezes, não tomamos posse dessa bênção de edificação espiritual, de edificar a si mesmo, de trazer a nós uma sensibilidade em um contato mais profundo com Deus, ok? Não podemos de forma alguma pensar que as línguas estranhas só devem ser faladas, anunciadas, pronunciadas, verbalizadas em um contexto de culto. Mas devemos também falar línguas estranhas
na atividade da oração, na atividade do culto pessoal com Deus. Isso traz a nós uma sensibilidade maior, ok? Por fim, no subtópico 3, do tópico 3, o autor coloca a atualidade das línguas. Ele diz: dos 3 sinais sobrenaturais manifestos no dia de Pentecostes, com a descida do Espírito Santo, somente o falar em outras línguas, Atos capítulo 2, versículo 4, veio para ficar, né? Ele se repete, ou seja, o falar em línguas se repete em Atos capítulo 10, versículo 44 ao 47 e Atos capítulo 19, versículo 6. Mas os outros 2, um som como de um vento veemente e impetuoso, em Atos capítulo 2, versículo 2, e línguas repartidas como que de fogo, em Atos capítulo 2, versículo 3, ocorreram uma só vez, e eles não se repetem nunca mais. E aí eu coloquei, não é? Para os dias atuais, o falar em línguas é a evidência inicial do batismo no Espírito Santo. Ok? O falar em línguas é para os dias atuais. É uma evidência inicial do batismo no Espírito Santo e cremos que aqueles que são batizados no Espírito Santo, como evidência inicial, falaram em línguas. E esse falar em línguas permanece e é para os dias atuais. Por quê? Porque se repetiram em Atos capítulo 10 e em Atos capítulo 19. Ok, irmãos? Vejamos aqui a conclusão da nossa lição. O que todo o povo pentecostal precisa saber sobre o tema da lição? Que ser batizado no Espírito Santo é uma experiência distinta da conversão e que capacita o cristão para testemunhar de Jesus e ter uma vida cristã abundante e vitoriosa. Que essa manifestação do Espírito é atual e concedida a quem buscar com fé, obediência, humildade e persistência, cujo sinal físico, visível e inicial do recebimento é o falar em línguas. Ok? Que Deus em Cristo continue abençoando sua vida e espero que esta lição tenha edificado, tenha trazido aí a você luz sobre esta importante doutrina, a doutrina do batismo no Espírito Santo. Que a bênção do Senhor continue sendo sobre sua vida e família, em nome de Jesus.